Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas. Daremos sequência à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Gálatas, abordando as muitas características que essa carta possui e a riqueza dos ensinamentos que nela contém para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 5. Nós já fizemos uma introdução na semana passada, hoje daremos sequência ao que Paulo escreve aos Gálatas nesses 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e de todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, para que nós conheçamos alguém, ou nós conheçamos um local, nós precisamos saber das características daquela pessoa ou daquele local. Por exemplo, desde quando eu cheguei aqui, várias pessoas, quando começam a conversar comigo, falam assim: você é paulista, né? Eu falo: sim, mas como você sabe? Você fala porta. Então, uma característica de um paulista é falar porta, e eu falo porta de fato. Como, para mim, é fácil saber como é um mineiro pela maneira abreviada de falar as palavras, ou um carioca pelo R arrastado, e assim vai. Para conhecer uma pessoa, nós conhecemos pelas suas características que essa pessoa possui, então nós podemos afirmar: aquela pessoa é de tal lugar, aquela pessoa é desse fato, aquela pessoa ela é assim. Quando nós afirmamos isso, é porque, de fato, nós conhecemos características que estão intrínsecas nessas pessoas ou neste local. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui na carta de Gálatas, ou na Galácia, Paulo, então, escreve a esses irmãos. Por quê? Porque Paulo está vendo algo acontecendo que está descaracterizando o Evangelho da sua originalidade. Então Paulo escreve a esses irmãos para lembrá-los das características do verdadeiro evangelho em combate ao falso evangelho, da qual nós falamos no domingo passado. Mas, para a gente não se perder aqui na história, vamos relembrar o que nós falamos na introdução. Para que nós possamos entender, então, a carta de Gálatas, nós precisamos tirar o nosso olhar reformado nesse instante, o nosso olhar a nossa cosmovisão reformada, a maneira como nós interpretamos o texto bíblico e a teologia, e regressar um pouco mais na história até chegar ao século I, até chegar para que possamos entender que contexto Paulo está vivendo, para que ele possa, então, escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Bom, primeiro Paulo está vendo que Paulo ouviu que está tendo uma pregação paralela, após Paulo ter passado pela Galácia, pelas igrejas da Galácia. Lembra, Galácia não é um país, Galácia é uma região que contém várias cidades e possivelmente ali várias igrejas. Bitínia, Antioquia da Psídia e vários outros locais. Então, Paulo instituiu igrejas ali, e agora Paulo está ouvindo que há um grupo de pregadores, vamos colocar pregadores itinerantes, que estão pregando um evangelho, estão pregando algo para inserir no evangelho. E quem são esses pregadores? São judeus que se simpatizaram com o evangelho, mas ainda não se desprenderam do judaísmo. Então, o que eles estão pregando? Eles estão pregando a fé judaica, que precisa ser aceita pelos gentios que recém se converteram ao evangelho. Então é assim: você se converteu ao evangelho, mas para você ser um de nós, você precisa passar pela nossa teologia também. Você precisa abraçar isso aqui. E começam a falar. Por quê? Qual era a grande preocupação dos judeus e por que eles pregavam isso? Porque eles tinham receio de que a fé judaica se dissipasse, que
os judeus eles perdessem as suas características, a ponto de não ser mais reconhecido como judeu. E por que desse medo? Aí nós precisamos voltar na história um pouco mais. Quando o povo de Israel foi num dos seus cativeiros, em um dos momentos que ele ficou cativo, o imperador, o rei, né, que cativou os judeus, o que eles fizeram? Eles falaram assim: não podemos manter esse povo aqui sem tirar-lhes as características originais dele. Então o que eles fizeram lá no Antigo Testamento? Misturaram este povo, né, com os povos vizinhos, a ponto do povo perder até mesmo a pronúncia correta do hebraico. E aí ficou um hebraico meio misturado. Eles não conseguiam mais pronunciar o shi, ficavam si. Então, quando iam falar Shemuel, se falavam Simuel. Quando iam falar Shibolete, falavam Simolete. Né? Quando iam falar Moshe, ele falavam Mossi. Misturavam, eles não conseguiam mais pronúncia, porque misturou-se dentro do povo de Israel povos estranhos, para que o judeu perdesse a sua identidade, as suas características originais. O que esses pregadores estão preocupados? Que não aconteça isso de novo. Então, o que eles estão pregando? Pelo menos 3 coisas que caracterizam um judeu de fato. Quais são as 3 coisas que hoje em dia ainda podemos ver que caracteriza um judeu de fato? Primeiro, a circuncisão. A circuncisão era uma marca de identidade do judeu. Todo judeu, ele precisava ser circuncidado. A circuncisão era a retirada de um pedaço da pele do órgão genital do homem. Tá? Então, todo menino judeu precisava, isso sem anestesia, sem o conforto médico clínico que nós temos hoje, isso era feito, era retirada esta pele do prepúcio do órgão genital masculino. E isso era uma dor tão grande que o judeu chegava ali a ficar quase 7 dias sofrendo aquela dor, perdia suas forças. E tanto é que isso era uma cirurgia tão delicada que lá atrás, quando uma das filhas de Jacó, quando a filha de Jacó, ela foi assediada por um filho de um rei da cidade vizinha, e este filho se apaixonou por Diná e acabou contraindo um relacionamento com ela, sem casar, os irmãos de Diná fizeram o quê? Falaram: olha, ele propôs casamento, porque estava apaixonado, falou: você pode casar com a nossa irmã, mas você precisa ser um dos nossos. E ser um dos nossos precisa o quê? Circuncisão. Você precisa fazer a circuncisão. Então, o pai do garoto falou assim: ok, vamos fazer. Então, todos os homens, animais, vamos fazer a circuncisão, porque nós queremos juntar os laços com vocês, por causa do amor que meu filho tem, e o nome dele também era Amor, pela sua filha Diná. Só que quando estavam no 3º dia, que eles estavam ainda fracos, sem condições físicas de se levantar, os filhos de Jacó foram e mataram todos os homens da cidade, e isso foi um grande vexame e um grande pecado que eles cometeram, usando o símbolo da aliança, o símbolo do pacto de Deus com o seu povo. Então, uma marca que os judeus aqui pregavam, eles pregavam a circuncisão. Paulo está ouvindo isso. E os judeus têm essa característica. A segunda característica que um judeu tem, e é isso que eles pregavam, era os calendários festivos. Eles tinham muito rigor com o cumprimento do calendário deles. Lembre que o calendário deles não é o calendário solar, é o calendário lunar. Então, eles têm a festa das luas, a festa de Pentecostes, né, a festa das primícias, festa dos tabernáculos, e vão indo um monte de festa que eles diziam: tem que se cumprir. Vocês precisam observar o nosso calendário e cumprir com as nossas datas festivas. Lembra que eu falei que eles davam muita atenção ao calendário deles, porque é um momento em que os povos gentios iam até Jerusalém também para participar dessa festa, a exemplo de Atos 2, do Pentecoste, quando se achegaram ali gente de todas as nações ali, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Então nós podemos ver ali várias etnias, várias pessoas de cidades e de países diferentes. Então eles tinham essa observação na pregação deles. Para você ser um cristão, você precisa se circuncidar, precisa
guardar o nosso calendário, precisa observar as nossas datas festivas. E você precisa ainda, uma terceira característica de um judeu, você precisa fazer parte da nossa dieta alimentar. Lembra, a dieta alimentar era a restrição de muitos alimentos que um judeu não poderia comer, até hoje não pode comer. Dentre eles, o mais específico é a carne de porco. Então, quem gosta de carne de porco aí nunca seria um judeu, porque um judeu não pode comer carne de porco, carne de animal com a pata fendida. Então, vários animais estavam na lista dos alimentos proibidos. Você pode encontrar essa lista facilmente lá no livro de Levíticos, vai estar marcando ali quais são os animais que não pode comer, quais são as aves que não podem comer. O sangue era proibido, beber o sangue. Então, quem gosta aí daqueles alimentos que vão ali quase beirando o sangue, o alimento bem molhado de sangue, já não podia ser um judeu. Um judeu não fazia parte disso, né? Não comia esse tipo de alimento. Então, eram esses 3 pontos que eles estavam inserindo no Evangelho, meio que tentando consertar a pregação do apóstolo Paulo, a salvação pela graça. Então, o grande questionamento aqui, um pregador, o pastor Leandro Lima, ele entende que a grande discussão aqui na carta de Gálatas não é sobre lei e graça, embora seja também uma das discussões. Mas o grande embate aqui era entre características do judeu e características de um evangelho, de um evangélico, né? Ou dos convertidos. Ou a grande questionamento era guardar as características de um judeu. Então, Paulo mostra que essas coisas, conforme ele vai dizer no capítulo 2, são sombras das coisas que ainda virão. Paulo está dizendo, restringir ou inserir essa pregação de vocês no Evangelho é acrescentar um algo mais ao Evangelho. É acrescentar coisas que não fazem diferença na vida das pessoas. Não vão trazer a elas substância espiritual. Não vão firmá-las na fé, isso que vocês querem inserir. Circuncisão, calendário e dieta. Então Paulo está dizendo, isso são sombras, são apenas reflexos das coisas que estão por vir. Ele diz isso bem claro no capítulo 2. Então qual é o objetivo de Paulo, já depois de uma breve introdução que ele faz, qual é o grande objetivo de Paulo? Mostrar o evangelho verdadeiro diante do falso evangelho. Tem um falso evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho que está sendo inserido, o judaísmo que está sendo inserido dentro da pregação evangélica, da pregação de Paulo, da pregação das doutrinas da graça. E Paulo está dizendo, para combater o falso, como que a gente faz? Prega o verdadeiro. É como aquele ditado que a gente aprende muito na escola, né? Como você ensina alguém a falar certo? Ou alguém fala certo, alguém que fala errado. Falando certo, você nunca corrige uma pessoa, está errado o que você está falando. Você corrige a pessoa com a palavra certa. Você vai repetindo até que a pessoa vai aprendendo com você o verdadeiro. É assim que se combate o falso. Paulo, então, está mostrando qual é o evangelho que eu tenho pregado para vocês, que vocês tão prontamente abandonaram. Esse evangelho tem características, pelo menos 4 características o apóstolo Paulo apresenta na sua introdução sobre o verdadeiro evangelho. E é isso que nós devemos ter em mente, meus irmãos. Qual é a característica do evangelho que nós vivemos? Quais são as características do evangelho de Jesus Cristo? O que nos define como alguém que segue realmente o verdadeiro evangelho? Quais são essas características? Paulo deixa muito claro isso nesses primeiros 5 versículos. Primeiro, Paulo ele defende a sua autoridade apostólica. Paulo ele dá uma ênfase aqui nas suas credenciais apostólicas, mostrando que realmente ele é um apóstolo dado por Deus. Note que ele diz, Paulo, apóstolo não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum. Paulo está dizendo, eu não sou apóstolo separado por um grupo de homens que foi lá, estendeu as mãos e me fez apóstolo. Também não sou um apóstolo que foi impetrado ou foi separado por algum homem específico. Há aqui uma discussão histórica que Paulo esteja falando de Barnabé, por exemplo, que foi um apóstolo escolhido pelos apóstolos, mas não é isso.
Paulo está dizendo, o meu apostolado, a autoridade que eu tenho de apóstolo, não foi confiada por nenhum homem e nenhum grupo de homens, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai. Então Paulo está dizendo, a autoridade com que eu legislo, a legitimidade do meu apostolado não está por intermédio de homem, não foi feita por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Notem que Paulo faz questão de usar o nome de Jesus e também o título Cristo, né? Jesus Christos. Ou seja, Jesus, o Salvador, Cristo, o ungido. Ele faz questão de ressaltar isso, que foi este Jesus, o Cristo, quem o instituiu como apóstolo, que o separou como apóstolo. E também Deus Pai, tá? Deus Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Então Paulo, ele coloca aqui, né, com palavras um pouco fortes aos Gálatas, que eles tinham de entender que Paulo escrevia com autoridade divina. A autoridade que Paulo tinha era uma autoridade constituída por Jesus Cristo e por Deus Pai, né? Paulo esperava que os cristãos respeitassem a sua autoridade apostólica confiada por Jesus. Então, a primeira característica do que Paulo está colocando, o evangelho que eu estou apresentando a vocês, ele tem uma autoridade. E esta autoridade que me foi confiada, ela foi confiada para que eu anuncie a primeira característica do evangelho. Qual é? Que o evangelho genuíno, ele apresenta a ressurreição de Cristo. É um evangelho que fala da ressurreição de Cristo. Diferente do judaísmo, que apresentava características passageiras, que Paulo chama de sombras, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que aponta para a sua ressurreição. Meus irmãos, isso tem muito, deveria chamar muito a nossa atenção, porque o evangelho genuíno, ele não é um evangelho que surgiu do nada, apontando para o nada. A ressurreição de Cristo, ela é um dos elementos fundamentais do evangelho. Por quê? Porque sem a ressurreição de Cristo, não há sentido em praticar a fé evangélica. Não há por que nos reunirmos. A ressurreição de Cristo, né, a teologia vai dizer que a ressurreição de Cristo é a confirmação de que Deus aceitou o seu sacrifício. Tá? Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Então, ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Cristo, por isso o ressuscitou dentre os mortos. Então, o evangelho, ele não é da parte de homem algum, e nem por meio de homem algum. Paulo está dizendo que o evangelho se origina em Deus, e veio diretamente de Deus, como nós lemos na nossa liturgia, em João capítulo 1. No princípio, dizendo que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, ele é a palavra inicial. Ele estava lá no começo de tudo, quando Deus disse pela sua palavra, haja luz, haja separação de águas, haja isso, haja aquilo outro. João está dizendo que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso Paulo está dizendo que a posição dele como apóstolo não está baseada na opinião de alguns, ou não veio de nenhuma pesquisa ou de nenhum conselho humano, mas foi baseada no chamado divino feito por meio de Jesus, por meio do Pai e do seu Filho. E isso que o Filho e o Pai lhes confiou é o evangelho que aponta para algo glorioso, algo fantástico, algo que mudou o mundo, a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Paulo diz que o Pai o ressuscitou dos mortos. E aí ele continua no versículo 2 dizendo, a todos os meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo, além dele dar a atenção à ressurreição, que é algo importante do cristianismo, Paulo está dizendo agora que
ele não está sozinho, que este momento em que ele escreve, ele não está sozinho, ele está acompanhado de um grupo de irmãos, de um grupo de crentes, que está se importando com a igreja da Ásia Menor, com as igrejas da Galácia. Então Paulo está dizendo, olha, eu fui enviado por Deus, por Jesus Cristo, prego a ressurreição de Cristo, tá? E todos os irmãos, meus companheiros, tá, estão comigo. Quem está escrevendo? Paulo e todos os companheiros. Ou seja, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho genuíno que combate o falso evangelho, ele demonstra comunhão. Ele demonstra união entre o povo de Deus. Qual é o grande problema que está acontecendo aqui na Galácia? Há um falso evangelho que está separando irmãos. O que Paulo está ensinando os irmãos? Que o verdadeiro evangelho, ele não separa, ele não causa ruptura entre família, entre irmãos. Ele não causa divisão de pensamentos. Mas como ele mesmo vai dizer, que é um só pensamento, uma só fé e um só batismo. O verdadeiro evangelho, ele combate as dissensões, ele combate as divisões, ele combate separações. O verdadeiro evangelho não veio para separar pessoas, mas veio para separar o homem do pecado e uni-lo a Cristo. Por isso que, quando nós nos reunimos, nós nos alegramos porque nós temos um só pensamento, um só propósito e uma só fé. Por isso a reunião dos crentes é uma reunião alegre, é uma reunião solene, é uma reunião festiva do povo de Deus. Paulo escreve juntamente com os irmãos para que os crentes da Galácia fossem confortados, sabendo que eles não estavam sós, que o falso evangelho não seria capaz de separá-los. Ele continua ainda no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez aqui, Paulo faz questão de mostrar os títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, nosso Senhor, aqui é uma palavra muito importante para a época. Essa palavra, Kyrios, que é usada aqui no grego para Jesus, é a mesma palavra usada para os imperadores, para os reis. Kyrios. Portanto, a discussão lá, quando Jesus foi preso, qual era a acusação que os judeus faziam? Olha, César, ele está se fazendo um Kyrios como você, porque nós só temos um Senhor, e esse Senhor é César. Então, é a mesma palavra. Paulo está dizendo assim, o nosso Senhor, né, nosso Senhor Jesus Cristo, de novo apontando para o nome de Jesus e as suas características, ou suas qualidades, ou seus títulos, mostrando que ele está oferecendo a graça e a paz, mas não é uma graça e uma paz por parte de homens. O verdadeiro evangelho, ele é gracioso e ele traz paz para aqueles que o aceitam, para aqueles que o vivem, para aqueles que vivem do verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo a esses irmãos, graça e paz, mas não é uma graça e paz da minha parte, ou da parte de homens, mas da parte da verdadeira paz e daquele que verdadeiramente derrama graça sobre o seu povo. Paulo deseja então essa graça e essa paz aos seus leitores, para que eles se confortem, para que eles fiquem firmes, para que eles se sintam abraçados por Deus diante do perigo que correm. Paulo, ele está expandindo de forma breve a obra de Deus. Qual é a obra que o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho, faz sobre o povo? A obra da graça, a obra graciosa sobre o seu povo. Por isso que nós temos muito apreço à teologia reformada, porque ela nos apresenta o pacto de Deus com o seu povo. E qual é o pacto de Deus com o seu povo? A sua graça, derramada quando o homem peca, quando o homem viola as leis de Deus lá no Éden. Deus então faz um pacto do homem, do qual nós chamamos o pacto da graça. E a obra que o evangelho faz na vida de uma pessoa é trazê-lo para essa aliança, trazê-lo
trazê-la para esta graça maravilhosa derramada a todos aqueles que temem e que o seguem. A primeira coisa que Paulo escreve sobre Jesus é que ele, de forma graciosa, se derramou e se entregou por causa dos nossos pecados. É isso que ele diz a seguinte: qual é esta obra graciosa? Versículo 4, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Primeiro ponto, Paulo apresenta, o verdadeiro evangelho apresenta a obra mais graciosa que o ser humano pode ter. Qual é? Que há alguém que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós sabemos que o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados era a morte eterna, era a condenação eterna. Mas Cristo, diz o Evangelho, que ele graciosamente se entregou de forma voluntária, não foi de forma obrigatória, não foi por imposição, foi de forma graciosa, voluntária, que ele se entregou para ser o nosso substituto naquela cruz, se cumprindo o que o profeta Isaías disse. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos era merecido, ele levou sobre ele. Então ele, de forma graciosa, se entrega pelos nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo a esses irmãos. Por que vocês estão seguindo um evangelho falso, sendo que Cristo já levou sobre ele, Cristo se entregou pelos nossos pecados, por todos eles. Não tem por que a gente viver de sombras, viver de características falsas, da qual não é o verdadeiro evangelho. E ainda, depois de mostrar de forma primária que Cristo se entrega pelos nossos pecados, Paulo ainda disse que ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo, ou seja, para nos separar deste mundo. Cristo, ele se entrega por nós para que nós não vivamos entranhados, ou como diz vocês aqui, garrados com este mundo, mas separados, livres deste mundo, para que nós deixemos de ser escravos deste mundo e passamos a ser homens e mulheres livres pela graça. Por isso que Paulo, no capítulo 2, vai dizer: se vocês já estão livres com Cristo, se vocês já morreram com Cristo, por que vocês ainda se submetem às leis deste mundo? Por que vocês ainda rejeitam o falso evangelho e abraçam as coisas do falso evangelho, como não comas, não toque, não proves, faça isso, faça aquilo outro? Vocês já estão livres porque Cristo levou sobre si os seus pecados, os nossos pecados, e nos desarraigou deste mundo, ou seja, nos separou deste mundo perverso, nos tirou deste mundo. E por que Cristo nos tira desse mundo, Paulo está dizendo? Porque esta é a vontade de Deus, o nosso Pai. Paulo está dizendo assim: tudo o que Cristo fez foi pela vontade de Deus Pai. Nos redimir e nos tirar do caminho, do mundo pecaminoso. Então, o que o verdadeiro evangelho apresenta? Apresenta a autoridade deste evangelho. É um evangelho que procede do Pai. É um evangelho em que apresenta a ressurreição de Cristo como algo gracioso, porque através da ressurreição de Cristo, o Pai afirma que, o Pai mostra que o sacrifício foi aceito. E por causa do sacrifício que foi aceito, então os nossos pecados foram perdoados, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e nos separou deste mundo perverso, deste mundo mau. E Paulo faz questão de colocar esta palavra perverso neste mundo, porque é isso que o mundo é para o cristão, mundo perverso. E Paulo ainda continua dizendo, no versículo 5, ele vai fechar a sua breve introdução aos Gálatas num ato de doxologia, um ato doxológico. Aí ele diz, né, a ele, né, a ele, no caso, a Cristo, que nos separou deste mundo, que levou sobre ele os nossos pecados, que morreu em nosso lugar, e Deus Pai o ressuscitou dos mortos.
para que nós pudéssemos desfrutar da obra graciosa do Evangelho, a Ele, então, a glória pelos séculos dos séculos. Paulo encerra a sua breve introdução nessa carta aos irmãos de Gálatas, antes dele realmente agora ser de forma mais dura com eles, acerca do que eles estão vivendo. Paulo, então, glorifica a Deus, glorifica ao Senhor. Por isso, quando Paulo detecta o falso evangelho, então ele mostra as características do falso evangelho, as características do verdadeiro evangelho para combater o falso evangelho. Paulo mostra isso. Irmãos, olha o evangelho que vocês devem seguir. É um evangelho autêntico, procede de Deus Pai. É um evangelho que mostra que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós temos a convicção e certeza de que nós vamos viver essa graça maravilhosa de Cristo, essa graça maravilhosa porque foi da vontade de Deus o Pai. O verdadeiro evangelho, ele causa união, ele traz união ao povo de Deus. Por isso, nós só podemos ter um último ato, então, depois disso. Glorificar a Deus, glorificar ao Filho, glorificar ao Espírito Santo, porque nós somos salvos pela graça. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com esta breve introdução do apóstolo Paulo? Que uma vez que nós vivemos o verdadeiro evangelho, nós temos que viver de maneira digna esse verdadeiro evangelho. Nós não precisamos de acréscimos, como Paulo vai começar a falar aqui no versículo 6. Nós veremos isso no próximo domingo. Nós não precisamos de nada que seja acrescido ao evangelho. Nada que torne o evangelho mais palatar, mais saudável, mais aceitável. Nós não temos que colocar no evangelho aquilo que ele não tem, ou tirar do evangelho aquilo que ele tem para agradar pessoas que estão ao nosso lado, para que as pessoas se sintam mais incluídas ou inclusas. Como alguém disse aí umas semanas atrás, né? Precisamos fazer uma atualização na Bíblia, porque a Bíblia ela é homofóbica, ela é fascista, ela é agressiva, sexista, machista, taxista, tudo que é ista. A Bíblia precisa ser atualizada. Pera lá, como assim? Por que as pessoas têm esse tipo de ideia que não é nova? Por que elas têm esse tipo de ideia? Porque elas querem tornar a Bíblia mais agradável. Charles Spurgeon, pregando um sermão chamado o Evangelho Deturpado, alguma coisa assim. Spurgeon prega isso no século XIX. Ele diz que chegaria um tempo em que o mundo, os crentes desejariam um evangelho mais amigável, que eles pregariam a igreja mais amigável. Isso lá no século XIX, ele diz que as pessoas desejariam um evangelho mais palatar, mais saudável, mais inclusivo, né? Seria a igreja amigável. E isso está relatado num livro recente, um livro recente do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho, onde tem lá todo o sermão de Spurgeon, quando ele diz isso. Nós não podemos fazer do Evangelho algo amigável com as pessoas. Nós vamos falar do amor de Cristo. O que nós vamos apresentar? O verdadeiro Evangelho. Qual é a mensagem central do verdadeiro Evangelho? Cristo ressuscitou dos mortos. E porque Ele ressuscitou dos mortos, nós podemos ter a convicção da nossa salvação. Nós podemos acordar todos os dias com a convicção da nossa salvação. Podemos dormir todos os dias tranquilo, porque sabemos que somos salvos e os nossos pecados foram perdoados. O sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, ele não foi algo fictício. Não foi uma brincadeira que Deus fez com a humanidade ou com Jesus Cristo. Foi algo real. Foi um fato histórico e fato real. A sua crucificação e a sua ressurreição nos dão garantia de que o que nós temos hoje para viver, para nós, basta. O evangelho genuíno de Cristo para nós basta. Porque Ele nos apresenta as características
verdadeiras que um cristão deve possuir através do verdadeiro evangelho. Por isso, vivamos esse verdadeiro evangelho. Vivamos esse evangelho que mudou as nossas vidas e que muda a vida de todo aquele que crê, conforme nós lemos na liturgia em Romanos capítulo 10. Todo aquele que crê no evangelho será salvo. Todo aquele que crê no evangelho não perecerá. O evangelho que mudou a nossa vida, ele não precisa de alterações da nossa parte. Ele não precisa ser ajustado e adaptado para este mundo que nós vivemos. Ele não precisa ser reescrito. Não precisa ser atualizado. Porque o que foi escrito há 2000 anos atrás ainda é eficaz e poderoso para mudar todas as vidas das quais forem ouvidas, ou pelas quais forem ouvidas. Por isso, preguemos o evangelho. Por isso, anunciemos o verdadeiro evangelho. Por isso, não tenhamos vergonha de anunciar este evangelho, que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus.